Shalom, meus queridos e amados irmãos. Depois de mais um tempo, o Senhor me deu uma palavra. E isso é fantástico. Nós podemos ter certeza da comunhão com Deus quando nós fazemos tão somente a vontade de Deus. Porque é muito fácil para mim colocar uma palavra, ministrar uma palavra no meu canal, né? Mas eu costumo dizer que esse canal não é meu, é do Senhor. Então, se Ele não me trouxer uma palavra, com certeza eu não me manifestarei, não colocarei nem ministrarei para ninguém. Tanto que a semana passada eu estava bem, graças a Deus. Fiz uma excelente viagem para casa da minha amada e preciosa sogrinha, eu e minha esposa. Eu estava bem, eu tinha toda a condição de trazer uma palavra, mas o Senhor não me deu. E eu jamais quero desobedecer a Deus. Eu só vou postar aqui aquilo que Ele me trouxer. Se vocês tivessem noção o quanto é importante essas palavras que eu coloco no canal, que são palavras vindas diretamente do trono de Deus. Então, assim, eu fico muitas vezes triste, né? Porque a maior visualização, não que seja pouca, né? Mas diante dos números de inscritos no meu canal, né? É 70, 85, né? Eu gostaria que todos os quase mais de 130 inscritos, né, que eu tenho no meu canal ouvisse essa ministração, porque essa ministração vinda diretamente do trono de Deus, né? E hoje eu vou falar de um assunto muito, olha, é uma grande repreensão, né? Eu tento colocar outras palavras, né? Muitas vezes eu tento trazer palavras doces, né? Mas não é o que o Senhor tem para esse momento, né? O Senhor tem para esse momento realmente coisa séria, né? Ele quer falar sério com o seu povo. Aqui essas palavras eu estou colocando para o povo de Deus e também para aqueles que o Senhor queira alcançar, né? Que não são cristãos. Todos aqueles que o Senhor queira que escute essa palavra, né? Novamente eu vou corrigir, né? Tem 70 pessoas viu porque foram as 70 pessoas que o Senhor queria que visse, né? Então você pode ver que eu não peço like, não peço para se inscrever no meu canal, nem divulgar. Quem sentir no coração faz. Mas eu não peço, porque é um canal do Senhor. Então aqueles os quais ele tiver, né, o Senhor tiver para atingir, né, com certeza vai olhar essa ministração. Hoje eu quero falar com vocês a respeito, olha o tema que sério, né, meus irmãos? Eu tive muito temor, né, mas é exatamente esse é o título desse vídeo, né? Você está indo para o inferno e está levando com você as pessoas que você diz amar. Por que eu falo assim, diz amar? Porque muitas vezes as nossas atitudes protetoras podem criar monstros, podem criar ateus, podem criar desobedientes. Você pode estar criando serpente, cobra dentro da sua própria casa por falta de orientação, por falta de repreensão e muitas vezes por falta de vara. Tá? O Estado criou, a psicologia moderna criou, né, que você não precisa usar a vara com o teu filho. Isso é uma grande mentira. Isso está na palavra de Deus. Que o pai que ama corrige o vosso filho. E a correção é vara. Não que vamos ficar fustigando os nossos filhos em todo o tempo, não. Se nós realmente nos dedicarmos aos nossos filhos, como verdadeiramente nós deveríamos nos dedicar, ou seja, todos os dias sentar com eles, falar da palavra de Deus, como foi o dia, orientar, conversar com eles aquilo que eles errou, sabe, mostrar na palavra de Deus que aquilo não é interessante, sabe, corrigir, a gente realmente ser pastores dos nossos filhos. Eu acho uma hipocrisia fenomenal, algo muito prejudicial. Muitas pessoas, né, que pregam nas igrejas, que dizem ser pastores, ou mesmo que sobem num púlpito, mas não corrige os vossos filhos. Ou quando corrige só bate ou grita, fica gritando. A correção é acompanhar os seus filhos. É todos os dias sentar com eles, ver como é que foi o dia, aonde eles erraram, sabe? Naquilo que não precisar uma correção mais forte, sabe, orientar o filho, não faz mais isso não, que da próxima vez vai acontecer isso. E a próxima vez, aquilo que você disse que vai acontecer, que você faça, mas com amor, sem ira. Se você bate no seu filho com ira, naquele momento que você está nervoso, você está pecando. Você está
despejando uma ira que não vem de Deus sobre os seus filhos. Não bata nos seus filhos quando você estiver irado ou quando você estiver nervoso. Agora vocês podem falar, né? Essa pregação é só para filho? Não, não, não. Principalmente para nós, orientadores, pastores, evangelistas, ou mesmo istas que vocês quiserem, né? Todas as pessoas que ensinam, né? Justamente hoje, a única pregação que nós deveríamos falar, né, para a igreja, falar para aquelas pessoas que estão no nosso canal, ou falar para as ovelhas das quais Deus nos deu, até mesmo, principalmente a nossa família, é arrependimento e santidade. Jesus está vindo. Não existe uma outra palavra. Agora vocês me perguntam, né? Eu muitas vezes sou confrontado nisso, né? As pessoas chegam, mas não tem condição de ser santo, né? Então que você, não que o meu desejo é esse, mas que você pare de ir na igreja, porque em Hebreus 12:14 diz assim que sem santidade ninguém vai ver Deus. E aí? Você está indo na igreja para ir para os céus ou para cumprir uma agenda religiosa? Porque se você não crer em Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1 diz, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então se a palavra diz que sem santidade ninguém verá Deus, você tem que ser santo. Nós temos que ser santo. Então você tem que pregar santidade sim, em todos os níveis, porque Deus não mudou. Deus não é moderno. É nas roupas, são nas vestes, é no que você deixa entrar nos seus olhos. Entendeu? Porque Salmos, acho que 109 ou 104 diz, né, que guardarei aquilo que os meus olhos veem, né, para te adorar, para te santificar, né, para te honrar. Então, os olhos é a porta do corpo, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então eu quero começar com vocês, né, sem mais delongas, né? Já fiz uma grande introdução. Eu sempre gosto de começar no Evangelho de Gênesis. Daí vocês perguntam, por que Evangelho? Amados, em Gênesis está toda o plano de Deus para o homem. Tá? O objetivo que Deus criou o homem foi para ter comunhão com Ele. Ali também está a ordem do homem, que é obedecer a Deus, independentemente qual que seja essa obediência, né? Independente, não vai lá. Não, eu fui. Isso daí é simples, não. É obedecer a Deus. Ali está a restauração do homem e as vestes de justiça, né? Eu vou ler para vocês Gênesis 3, né? Que a maioria das vezes eu leio, né? Sobre a primeira idolatria, né? Gênesis 3, do 6 ao 7 diz, a mulher acreditou nisso. Só para criar um contexto, né? Deus disse assim para o homem, né? Em Gênesis 2, olha, de todas as árvores do jardim você pode comer, porque todas as árvores eram frutíferas, né? Quando o mundo era inocente, quando Deus criou, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não comerá, porque no dia que você comer você vai morrer. Quando Deus deu essa ordem para o homem, chegou a serpente. Chegou a serpente não, eu costumo dizer que o homem foi até a serpente, porque onde a serpente ela era limitada, ela era relegada, era ali na árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem foi até lá, ele escutou a serpente falando algo contra Deus, aquele que criou ele. Olha que incoerência, aquele que criou, aquele que fez cada célula, cada detalhe, aquele que o fez à imagem e semelhança de Deus, deu uma ordem. Ele acreditou num desconhecido. Ele foi até esse lugar e acreditou num desconhecido. Então a serpente, né, o diabo disse, olha, Deus é mentiroso, porque no dia que vocês comerem vocês vão ser como Deus. Deus não quer que você seja como Ele, porque Deus não quer concorrência. E isso era uma grande mentira, né, meus amados? Não foi esse o objetivo de Deus. Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. O homem não tinha diferença nenhuma. O homem só precisava obedecer para ele exercer, para ele viver nessa glória de Deus, né? Então quando a mulher acreditou nisso, né? Tá lá em Gênesis 3, do 6 ao 7, a mulher acreditou nisso, que o que a serpente, o diabo diz, né? Então achou que a fruta era boa para comer, agora a árvore parecia tão bonita, parecia boa, até para dar sabedoria. Pensando assim, ela apanhou uma fruta e comeu, deu ao marido e ele comeu também. Mal acabaram de comer, ficaram conscientes da nudez em que estavam e se encheram de vergonha.
Então juntaram folhas de figueira e fizeram aventais para se cobrir. Eu costumo dizer que é a primeira idolatria, porque Deus deu uma ordem para o homem. A mulher nem era feita ainda, né? Foi feita da costela do homem. Quando a mulher comeu o fruto, o homem poderia muito bem falar assim: imagina, jamais vou desobedecer a Deus. Deus me deu uma ordem. Mas ele sabia que existia uma ordem de Deus, que Deus falou assim: ó, no dia que você comer do fruto, você morrerá. Ali ele viu a tristeza de viver sem a esposa. Ele falou: poxa, eu não vou ter mais mulher, Deus vai matar ela. Que ele deu uma ordem, ele falou que no dia que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Então, pela idolatria, para ele não ficar sem a mulher dele, ele falou: então, já que ela vai morrer, aquela coisa de Romeu e Julieta, né? Aquela coisa romântica, eu vou morrer junto com ela. Isso foi uma idolatria para Deus. Eu costumo até pregar algo que igreja nenhuma prega, é uma reflexão, vamos dizer assim, é uma revelação que o grupo muito santo que eu participava tiveram, né? Santo que eu digo é separado, é um grupo realmente radical. As mulheres usam roupa cobrindo o pescoço, o braço, até os pés, entendeu? Então é um grupo muito, muito radical que eu participava. Participei desse grupo durante quase 10 anos, tá? E ali nós aprendemos muito com Deus. Deus sentava ali na sala e nos ensinava coisas profundas, como senta na minha sala hoje, graças a Deus, no meu quarto, onde eu estou, e me ensina coisas profundas como essas que eu vou passar para vocês. Quando Deus criou o homem se sentiu só com a presença de Deus. Tanto que fez Deus falar assim: ó, não é bom que o homem esteja só. Amados, será que era para nós termos esse sentimento, uma vez que Deus, o próprio Deus, aquele que olhos nenhum viram, ele estava ali? Nós deveríamos ter a necessidade de alguém? Deveria, é lógico, né? Volto a dizer, o objetivo e o propósito de Deus sempre foi criar uma esposa, uma adjuntora, uma amiga, uma companheira para o homem, né? Mas não nessa condição que o homem, com a presença de Deus, se sentisse só. Então esse é o primeiro ponto, que é uma revelação que Deus nos deu ali no grupo, e eu estou passando para vocês uma revelação muito profunda. Gostaria que vocês meditassem sobre isso. Então essa idolatria no qual o homem teve pela mulher, em saber que ele poderia ficar sem a mulher, o levou a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. O levou ele a escolher a mulher do que Deus. O pecado de Adão não foi comer o fruto, tão somente comer o fruto. O pecado de Adão foi a idolatria, em não imaginar a vida dele sem a esposa amada dele. Amado, eu acredito... Vamos um pouquinho para frente. Falta de arrependimento e inimizade contra Deus. A falta de arrependimento do homem, ele criou uma inimizade contra Deus, uma separação. Eu vou ler também para vocês, ali Gênesis, né, ainda 3, do 8 ao 9, que diz assim: na tarde desse mesmo dia, ouviram o som produzido pelo Senhor Deus que passeava no jardim, no frescor do dia. Os dois ficaram escondidos entre as árvores. O Senhor Deus chamou Adão. Por que você se escondeu? Adão respondeu: percebi que o Senhor vinha vindo e não queria que me visse nu. Por isso me escondi. Quem disse que você estava nu? Perguntou o Senhor Deus. Vai ver que você comeu do fruto da árvore que proibi. Comi, admitiu Adão. Mas foi a mulher que o Senhor me deu, que me ofereceu a fruta, e comi. Então o Senhor perguntou à mulher: como é que você foi fazer uma coisa dessa? A mulher: foi a serpente que o Senhor me enganou. Foi a serpente que me enganou, replicou ela. Ou seja, no final, né, era tudo culpa de Deus. Eu creio, né, e eu costumo acreditar nessa ideia, e já falei algumas vezes, né, que se Deus perguntasse para o homem: Adão, por que você comeu do fruto? Não era nem para ele fazer isso. Uma vez que ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, se ele ali caísse de joelhos e se arrependesse: meu pai, me perdoa, Senhor, clamasse a Deus: Senhor, me perdoa, eu desobedeci a tua promessa,
eu comi e realmente eu errei, me perdoa. Eu creio nisso, talvez e isso não é totalmente verdade, né? Mas eu creio nisso, que Deus teria perdoado o homem. Eu creio que o grande dilema que aconteceu é que o homem não se arrependeu, o homem colocou a culpa em Deus e o homem criou uma justificativa do seu pecado. E aí todos nós entramos nisso daí, né? Hoje nós vivemos num mundo que se justifica em tudo, né? Que não admite erro, né? Isso começar pelos nossos filhos, né? Se você perguntar a Bruna, a Laurinha, a Biel, a Eric, por que você fez isso, né? Geralmente eles vão dar uma desculpa, né? Foi por causa disso, foi por causa daquilo. Não existe arrependimento. Não, pai, me perdoa. Eu realmente errei. É isso que nós, pais, é isso que Deus gostaria de escutar da nossa voz, né? Da nossa boca. O errei e não vou cometer novamente este mesmo erro. Porque arrependimento é isso, é você reconhecer que errou e não cometer mais isso, né? Existia ou ainda existe uma grande inimizade da mulher com a serpente? É muito interessante, eu acho que poucas pessoas prestam atenção nisso. Eu acho que quase ninguém presta atenção nisso, né? Mas eu quero compartilhar com vocês novamente do Evangelho de Gênesis, né? Que diz assim, né? Do 15 ao 16, o Senhor disse à serpente: eis o seu castigo, você será maldita e ficará isolada, não só de todos os animais domésticos, como também dos bichos do mato. Vai sofrer verdadeira maldição, vai passar a vida inteira rastejando sobre o seu ventre e comerá do pó. De agora em diante, você e a mulher serão inimigas uma das outras. Também a sua descendência será inimiga dos descendentes da mulher. Ele lhe ferirá a cabeça, fala de Jesus, né, que pisou na cabeça de Satanás, e você ferirá o calcanhar, que pregou lá o prego no pé de Jesus, né? Então quer dizer que existia ou existe uma grande inimizade entre a mulher e a serpente, entre o homem e a serpente, entre a descendência humana e a serpente? Sim. Infelizmente hoje existe essa amizade, né? O homem ele é muito aflito, muito como eu posso dizer, ele quer muito conhecimento do oculto, ele quer conhecer o diabo, ele se preocupa mais com o diabo que as coisas de Deus, e principalmente o conselho de Deus não serve, mas o conselho do diabo serve. Igualdade, Deus é amor, eu posso namorar um outro homem, a mulher pode namorar uma outra mulher ou constituir família, né? Com essa outra mulher. E existe uma lei básica, meus amados. Deus ele não é moderno, Deus ele não vai mudar. A Bíblia ela é muito radical, ela estabeleceu desde a criação regras para que nós seguíssemos. Por quê? Porque existe uma eternidade. Essa terra ela se corrompeu de uma tal forma que hoje vocês vê vulcão estourando em todos os lugares, né? Existe até uma... Eu li essa semana, só não fui atrás da notícia, né? Que existe um vulcão aqui em São Paulo que ele está em erupção, né? Então assim, a terra ela está revoltada com tanto sangue, com tanta contaminação, com tanta corrupção, porque a terra ela foi criada numa harmonia. Quem amaldiçoou a terra foi nós, homens, através do nosso pecado. Então ela está revoltada contra o homem. Ela quer exterminar o homem e, de uma certa forma, a natureza, lógico, sempre com a mão de Deus, né? Porque Deus ele vai eliminar o pecado e o pecador. Deus odeia essas duas coisas, né? Deus odeia o pecado e odeia quem se faz pecado, mas ele ama o pecador. Eu acho que vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Então, assim, o que eu quero frisar muito bem para vocês, essa terra ela vai ser destruída. Eu poderia dar mais de 300 referências do que essa terra vai ser destruída, porque matou o nosso Salvador. Existem várias religiões, né, querendo viver nessa terra, né, mas essa terra vai ser destruída, meus amados. Aqueles que tiverem alguma dúvida com relação a isso, me escreva num particular que eu dou referência para vocês a respeito de várias passagens. E não existe interpretação. O que existe é o Espírito Santo. Se nós temos o Espírito Santo,
Não existe várias interpretações. A interpretação ela é aquilo. Se eu dizendo que tem o Espírito Santo tem uma interpretação e você dizendo que tem o Espírito Santo tem uma interpretação, um de nós estamos errado. Então, ambos podemos não ter o Espírito Santo, ou um de nós dois, ou um de nós podemos ter o Espírito Santo e outro não. Então, a Bíblia não é interpretação. Tire essa ideia falsa, essa ideia errada, esse conceito mentiroso da interpretação da Bíblia. Entende? É algo que é muito interessante, né? A transmissão do veneno da morte, né? Se a gente vê ali do Gênesis ainda, né? A partir de 17, 18, 19, disse Deus a Adão, você deu ouvido à sua mulher e comeu aquela fruta que eu disse para não comer. Por isso, lanço maldição sobre toda a terra. A vida toda você terá uma luta para conseguir ganhar o pão. Ela produzirá também espinheiros. Deixa eu desligar aqui para a gente poder não ser interrompido, né? Porque eu não quero ser interrompido nessa mensagem maravilhosa, né? Ela vai produzir espinheiros, ervas daninhas, você comerá verdura a vida inteira, você vai suar para dominar a terra até o dia da sua morte, depois você voltará ao pó aonde veio, pois foi feito da terra e vai voltar para o pó. Então é isso que eu falei para vocês, existia uma harmonia entre o homem e a terra. O homem amaldiçoou a terra através do seu pecado. E com isso a terra está revoltada com o homem, a terra, os animais. Existia toda uma harmonia, uma sintonia. Não existia animais comendo animais. Todos eles comiam ervas. E aí quando o homem pecou, o homem amaldiçoou a terra. O homem, ele recebeu a terra como herança de Deus e ele transmitiu essa herança para o diabo, para a serpente. Imagina se ele se rebelou lá no céu e foi jogado do céu, imagina aqui na terra a desgraça que nós vemos ele fazer. Hoje existem cemitérios em vários lugares. Antigamente, Deus não criou o homem com o objetivo dele morrer. Hoje existem doenças, peste. Nós estamos vivendo ainda a maldição, né? a praga, né? Da Covid. Né? As pessoas estão levantando bandeira dizendo que está tudo normal. Não está, meus amados. Infelizmente, muitas pessoas ainda vão morrer dessa praga que veio de Deus. Deus é bondade? Sim. Mas Deus é severidade e justiça também. Você imagina que você planta algo no seu jardim e essa plantação começa a dar erva daninha, começa a contaminar todas as outras plantas que não tem nada a ver com isso. O que você vai fazer com essa planta? Você vai cortar. Você vai exterminar ela. Deus é a mesma coisa. Deus criou o homem para ter comunhão com ele e a consciência dele, a consciência da harmonia, do amor, de viver uma vida santa, de viver uma vida separada, de viver uma vida regrada. Só que o homem abandonou a isso, então Deus ele não muda. Se nós não buscarmos santidade, comunhão com Deus, uma vida no Espírito Santo, nós seremos destruídos, nós seremos jogados no inferno, porque Deus ele não vai mudar. Ele criou já as regras básicas. O pecado e o pecador vão para o inferno e para aqueles ao qual eles seguiram, que o diabo foi pecador desde o início, e os santos, ou pelo menos aqueles que buscam santidade e acreditam na possibilidade de alcançar santidade, irão com o seu Pai, que é para o céu. Entendeu? Então, está sendo já separado esses dois grupos hoje, sabe? Na nossa frente, a gente vê o pecado como ele tem aumentado. Né? Vamos dar uma aceleradinha? A morte substituta, né? Quando Deus ele disse assim para o homem, no dia que você pecar, você vai morrer, ele falou sério, está lá em Gênesis 3, do 20 ao 21. O homem não acreditou nisso. Só que quando o homem pecou, o diabo veio seco para tomar posse, porque ele fez o homem pecar. Jesus ele se colocou na frente. Falou assim, não, eu vou morrer no lugar do homem. E neste momento eu vou fazer uma substituição, porque para Deus 1000 anos é como se fosse um dia e 1000 dias é como se fosse 1000 anos. E um dia é como se fosse 1000 anos. Tá? Eu acho que eu confundi, mas vocês entenderam, né? Legal.
Então, ali, quando Deus se colocou na frente, ele matou um animal para substituir a morte do homem. Matou o cordeiro, e aquele cordeiro é um animal mais puro, mais inocente que possa existir na natureza. Ele pegou as vestes desse animal, pingando o sangue, tirou as vestes de vergonha do homem, porque o homem não se arrependeu e o homem queria viver do jeito dele. Deus falou: não, se você ir por este caminho, né, eu não conseguirei fazer a morte substituta, eu não conseguirei vir através da sua semente, né? Daí Deus matou o cordeiro e colocou a pele do cordeiro no homem, né? Tirou aquelas vestes de folha de figueira e colocou vestes ainda pingando sangue, significando o seguinte: eu vou morrer no seu lugar, como Jesus fez, tá? Logo em seguida, o pecado ele fez uma separação de Deus, e o pecado ele fez uma separação de Deus. Desde quando o homem pecou, foi colocado uma espada, né, e dois querubins impedindo a partir daquele momento, né, a comunhão de Deus com o homem. E o homem nem ligou. O homem queria realmente viver separado de Deus. A gente vê isso na história, né? E com isso é muito interessante. Só existe duas pessoas que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eu acho que eu já falei isso daí para vocês em algum dos vídeos, né? Somente foram criados à imagem e semelhança de Deus Adão e Jesus. Somente esses. O restante, daí você fala assim: ah, Celso, não é verdade. Eu vou ler para vocês entenderem aonde eu quero chegar, né? Tá lá em Gênesis 5:1, né, que diz assim: esta é uma das listas da descendência de Adão. Adão foi criado por Deus. O homem foi criado à semelhança de Deus. Deus criou o homem e a mulher e os abençoou os dois, à imagem e semelhança. E desde o começo da vida dele, deu a eles o nome de homem, eis a lista, né? Então, ali está bem claro, né, em Gênesis 5, no versículo 1, né, que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, versículo 1 e 2. Agora, a partir do 3, né, quando vem a descendência. Quando Adão estava com 130 anos de idade, nasceu Sete, filho dele. Sete era a imagem e semelhança de Adão. Depois que Sete nasceu, Adão viveu mais 800 anos, teve filhos e filhas, tinha 930 anos de idade quando morreu. Ou seja, o homem não tinha, a partir do pecado, tá? O homem não tinha, perdeu a imagem e semelhança de Deus. Deus tinha que conquistar isso novamente, tinha que estabelecer isso, porque foi o propósito dele desde o começo, por isso que ele mandou Jesus. A partir de Jesus, a nossa herança, quando nós morremos na cruz com Jesus, Jesus morreu a morte na cruz e nós temos que morrer. Nós temos que ter o mesmo sofrimento que Jesus. Nós temos que andar nos mesmos caminhos que Jesus. E se nós andarmos nesse caminho, como cristãos verdadeiros, nós vamos sofrer rejeição, nós vamos ser confrontados, nós vamos ser traídos, nós vamos ser abandonados, porque este é o caminho de Jesus, o caminho de sofrimento. Quem pregar para vocês diferentemente disso, eles estão mentindo para vocês. Então, qual que foi a consequência do pecado? A consequência do pecado também a gente pode encontrar em Gênesis 6, a partir do versículo 1, que diz assim: nessa época houve rápido crescimento populacional mundial. Aconteceu então que os filhos de Deus foram atraídos pela beleza das filhas dos homens, casaram e eles casaram com as mulheres que escolheram a gosto deles. Disse então o Senhor: meu espírito não permanecerá para sempre na natureza, no homem. A natureza dele está sempre inclinada para o mal. Vou eliminar a vida do homem. Eu vou limitar a vida do homem a 120 anos. Naquele tempo existiam gigantes na terra, e também depois, quando a mistura dos homens com os filhos, a mistura dos filhos de Deus com os filhos dos homens. Pois dessa união nasceram filhos que foram homens valentes, vieram a ser grandes e famosos heróis dos tempos antigos. O Senhor viu como o homem foi ficando cada vez pior e que tudo o que pensava e queria era sempre mal. O Senhor ficou triste por ter criado o homem. Isto cortou o coração de Deus. Disse o Senhor: vou fazer desaparecer da terra a humanidade que criei. Vou destruir os homens e os animais, os répteis e as aves que foram criados por mim. E isso me entristece.
Então assim, amados, nós já tivemos modelo. Deus, ele não muda. Deus, ele destruiu a terra e ele poupou. Naquela época havia uma população como se fosse hoje, mais de 4 bilhões de pessoas naquela época de Adão. Mais de 4 bilhões e meio de pessoas existiam, como se fosse hoje. A terra era muito cheia. Os demônios começaram a ter relação com a mulher, nasceram gigantes. Isso é uma outra história, que nós já fizemos um vídeo com relação a isso, quem quiser ver também, é muito interessante. Deus, ele não se constrangeu nem um pouquinho, meus amados, em buscar quem representasse, quem tivesse a natureza de trazer a semente santa. Ele só encontrou nesses mais de 4 bilhões e meio de habitantes na Terra, ele só encontrou uma única pessoa justa. Olha que coisa! Deus, ele encontrou somente uma única pessoa justa, que foi Noé. Mais de 4 bilhões de habitantes. E através da justiça de Noé, Deus salvou a mulher, os 3 filhos e as 3 noras. Hoje isso não vai acontecer, meus amados. É lógico que se nós buscarmos santidade, o caminho que nós trilharmos, nós vamos levar os nossos filhos também. Em algum momento, Deus reconhecendo, Deus abençoando a nossa vida de santidade e justiça, Ele vai alcançar os nossos filhos. Isso eu creio, eu acredito, eu vivo esperando isso. Eu não vejo a hora que os meus filhos, eles voltem-se para Deus. Eles foram criados no caminho de Deus. Eu, na minha sala, eu educava meus filhos, eu investia tempo com os meus filhos, pregava para eles, nós tínhamos reunião no nosso lar, eu contava as histórias bíblicas antes deles dormirem, sabe? Eu tinha uma vida com os meus filhos. Hoje eles não querem saber de Deus. Mas se eu alcançar a santidade de Deus, Deus me der essa condição e a justiça, eu creio muito que Deus vai alcançar meus filhos. Eu creio. Meus filhos, minha preciosa e muito amada esposa, minha preciosa e amada família, minha mãezinha, meus irmãos, juntamente com as suas famílias. Eu creio muito nisso. Eu creio na santidade, o poder que essa santidade ela pode operar dentro da lógica de Deus. Nós temos um outro exemplo também, e aqui eu quero estar terminando o nosso assunto, porque nós já estamos passando do tempo, né? Já estamos alcançando o tempo. Eu não gosto de passar o tempo que eu determino, né? Um outro péssimo exemplo, né? Deus perdoa, mas as consequências dos nossos pecados virá, nos alcançará. Para isso vou ler para vocês 2 Samuel 12, a partir do versículo 7. Davi pecou, ele matou o marido da mulher que ele cometeu o adultério, né? A Betseba, que era Urias, né? Que era um capitão da guarda dele, né? Ele matou ele para poder ficar com a esposa dele, né? E ali ele estava quietinho no canto dele. E aí chegou o profeta de Deus, né? O profeta Natan, e contou uma história para ele, né? E ele ficou revoltado com essa historinha que Natan colocou. Ele falou: não, essa pessoa tem que morrer. Aí olha o que Natan disse para Davi, né? Natan diz assim: você é o homem rico da história, diz o Senhor Deus de Israel. Eu fiz você reinar sobre Israel, o livrei das mãos de Saul, o palácio dele agora é seu, as mulheres dele agora são suas, também são seus os reinos de Judá e de Israel. E se não bastasse, eu ainda lhe daria mais e mais. Por que então você não respeitou as leis do Senhor e praticou ações tão terríveis? Não vê que foi a mesma coisa que assassinar Urias? E ainda você roubou a mulher dele, por isso daqui para frente a espada estará sempre sobre a sua família, pois você me deixou triste ao tomar a esposa de Urias. Agora o meu aviso: por causa dos seus maus procedimentos, farei com que sua casa se revolte contra você. Darei as suas esposas a outros homens que dormirá com elas em plena luz do dia. Você fez isso em segredo, mas isso será feito abertamente com você abertamente à vista de toda Israel. As consequências.
As consequências pelos pecados cometidos pelo Davi, Paulo afirma, né, lá na carta de Paulo, Gálatas 6,8, né, o que semeia na carne colherá corrupção. Foi o que ocorreu com Davi. Podemos enumerar alguns pontos dos males que vieram como consequência dos seus pecados. Primeiro, a perda do filho, né, que ele teve lá, ele cometeu adultério com Batseba, né, o filho dele morreu. Deus matou o filho dele. O segundo, o escândalo sexual de seu filho Amon com a sua filha Tamar, ou seja, o filho dele Amon estuprou a filha dele Tamar. Ou seja, eu acho que é incesto, né, dentro da própria família, né, não me lembro muito bem o termo, mas eu acho que é isso mesmo, né, dois irmãos tendo relação sexual, né, como se fosse, e através do estupro, né, que é uma das coisas mais terríveis, né, Amon estuprou Tamar. O terceiro, o assassinato de Amon. O quarto, né, devido a ele fazer isso, né, Absalão pegou e matou, também era irmão, né, matou o próprio irmão, Amon, né, ele não perdoou o irmão e matou. O quarto, a tentativa de usurpação do trono por Absalão e Adonias, né, Absalão e Adonias tentou usurpar, né, Absalão até seguiu, né, perseguiu o pai dele, quis enfrentar o pai dele, quis matar o pai dele, e se relacionou com todas as concubinas, né, de Davi, né, que ele deixou quando ele fugiram de Absalão, né, ele deixou lá em Israel, né. Absalão ele teve relação sexual com todas elas em cima da laje, né, lá do palácio, né, para todo Israel ver, né. Foi uma coisa terrível, né. Os abusos públicos das concubinas reais por este, Davi foi perdoado pela graça e pela misericórdia divina, mas teve de arcar com as consequências dos seus pecados pelos restantes de sua vida. É imperioso ao cristão evitar o pecado, pois este traz sofrimento e deixa marcas indeléveis naqueles que o praticam, atingindo direta e indiretamente as pessoas. Davi foi fraco no seu próprio lar. Davi foi um grande líder para Israel, mas um péssimo pai de família. Ele teve 12 esposas, 10 concubinas, 21 filhos e uma filha. Observe que os 3 filhos de Davi, que morreram tragicamente, Amon, Absalão e Adonias, eram seus sucessores imediatos. Lendo em 1 Reis 1,6, pode-se compreender que parte da desestruturação da família de Davi, segundo o texto, era culpa dele mesmo pela maneira como conduzia os filhos e a falta de aconselhamento e de disciplina que fizeram com os filhos dos 3 nomes de destaque dos livros que estudamos. Eli, Samuel e Davi tiveram grandes prejuízos morais e espirituais. Na palavra de Paulo, o que governa bem a própria casa está preparado para assumir grandes responsabilidades na obra do Senhor. Daí ser essa uma premissa primordial para a vida de obreiro. 1 Timóteo 3,4. Não adianta realizarmos grandes conquistas eclesiásticas e financeiras tendo um lar desestruturado. Então, por que eu li isso daí para vocês, irmãos? Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Mas o pecado dele, Deus perdoou o pecado dele, mas o pecado dele o alcançou. Destruiu a casa de Davi. Destruiu. Deus, na sua misericórdia, né, falou que ele iria preservar o reino de Davi e o trono dele sempre seria exercido por uma descendência dele. E isso se cumpriu em Jesus, que é o reino eterno, que era a descendência de Davi. Deus, ele amava muito Davi. Davi cometeu grandes pecados, sim, mas ele foi chamado homem segundo o coração de Deus porque um profeta chamou a atenção dele e ele se arrependeu. Se fosse um outro rei, como aconteceu com vários, teria matado esse profeta. Davi foi um péssimo pai, não corrigiu seus filhos, não teve tempo para os seus filhos, e nós estamos cometendo os mesmos pecados. Então, o título, né, desse meu vídeo, né, novamente, só para terminar, né, você está indo para o inferno e está levando com vocês pessoas que você diz amar. É exatamente isso. Se você não corrige as pessoas que você ama, se você não corrige seus filhos, se você não tem uma vida de santidade e justiça, se você prega aquilo que não vive, ou seja, você prega, é como se falasse assim, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, você está indo para o inferno
e levando as pessoas que você ama junto com você. Você não é cristão e você não conhece a Deus. Que possamos nos arrepender no dia que se chama hoje e voltarmos para Deus enquanto há tempo, pois a porta da graça está se fechando. E se arrependam. Existe um céu, existe um inferno. Se arrependa no dia chamado hoje, no poderoso nome de Jesus. Amém.